Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a continuação das entrevistas com os presidentes de sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, a nossa FEComércio GO, sobre o que os sindicatos fizeram em 2024 e quais as perspectivas para 2025. Vamos agradecer aos nossos apoiadores, a própria Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás, o Secov-Cred, a Unimed e o Instituto Elias Bufaisson, o IEP. O Instituto Elias Bufaisson traz benefícios tanto para o empresário como para o seu colaborador. Ele traz segurança através de seguro de vida, por exemplo, através do auxílio maternidade, até de um auxílio na hora da morte, o chamado auxílio funeral. Ele traz alguns benefícios na área da saúde, ele traz benefícios para a criança que está na escola, matriculada regularmente, traz benefícios também em termos de cultura, de lazer. Conheçam o IEP. Nosso convidado hoje é o presidente do Sindiposto, Márcio Andrade. Márcio, seja muito bem-vindo mais uma vez. E eu queria começar perguntando o seguinte: o que aconteceu com o preço do combustível em 2024? Ele estabilizou, ele cresceu? Porque o Márcio, gente, quando ele começa a aparecer muito na imprensa, é porque o preço do combustível está subindo. E eu tenho visto ele muito aí nos telejornais, tudo. O que aconteceu, Márcio? Oi, Yuri, tudo bem? Muito obrigado aí, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho. Preço de combustível sempre eu tô lá, mas quando sobe, porque as pessoas me convidam para falar quando o preço baixa. Então, quando eu estou lá é sempre porque sobe. Não por minha vontade, mas por não ser convidado no momento da boa notícia, quando cai. Mas falando sobre os combustíveis, o preço que você perguntou, nós tivemos esse ano, na verdade, aumentos do preço, apesar da política do governo de manter a Petrobras com o preço praticamente congelado, nós temos o diesel aí praticamente 12 meses sem reajuste, a gasolina teve um pequeno reajuste no começo do ano, mas a volta dos impostos é que fizeram o preço subir em relação ao ano passado. Então nós tivemos aí realmente uma reoneração dos combustíveis, que no governo anterior, no final do governo, houve uma redução, e até alguns impostos foram zerados, a alíquota zero, mas com o novo governo eles reoneraram e voltaram a cobrar. Então realmente nós tivemos durante esse ano um aumento no preço dos combustíveis até acima da inflação. Infelizmente é ruim para o mercado, ruim para a economia como um todo, o combustível é uma coisa muito sensível, que mexe com toda a economia, mas esse foi o cenário que nós tivemos em 2024. Dólar a R$6, como que isso vai impactar no preço dos combustíveis? Vai subir mais ainda? Em tese deveria subir, mas nós não temos como falar o que vai acontecer, até porque a política da Petrobras ela não está transparente e clara como era anteriormente, no sentido de que acompanhar o mercado internacional. Então hoje nós não podemos prever, em tese teria que subir, porque os custos são todos em dólar, nós temos aí o preço, a cotação do barril de petróleo em dólar, uma cotação internacional, mas com esse cenário de Petrobras a gente não tem, não sei até quando a Petrobras vai suportar bancar essa diferença, principalmente na questão da importação, Então a perspectiva é que haja reajustes, a depender do que o governo vai fazer junto à Petrobras. Você fala aí em importação, mas o Brasil produz tanto petróleo, o Brasil já não tinha que ser autossuficiente em combustível ou é mais complicado que isso? É um pouquinho mais complicado porque nós somos autossuficientes em petróleo, até exportamos petróleo, mas não conseguimos refinar, as refinarias que temos não conseguem produzir a gasolina e o diesel suficiente para a demanda interna. Então a gente depende ainda de importar o produto acabado. Nós dependemos em torno de 20% até no diesel de importação e o mesmo número aproximadamente na gasolina. E com base nisso, por isso que a gente depende um pouco ainda da cotação internacional, não podemos nos libertar integralmente do preço do mercado internacional em função disso, que o mercado, para ser abastecido, tem que trazer produto de fora para completar aqui a nossa necessidade.
Questão do etanol. O etanol costumava compensar quando estava na safra. Não, agora tem a safra, tem muito, mas é impressão minha, ou esse ano o etanol sobre o preço da gasolina sempre foi mais compensador? E se não foi impressão minha, por que isso aconteceu? Não foi impressão, foi um fato, né? Nós temos aqui, principalmente Goiás, a gente tem uma grande produção, somos exportadores de etanol, né? Goiás é o segundo maior produtor do país, perdendo apenas para o estado de São Paulo. E o que tem acontecido com o mercado de etanol é que há um crescimento na produtividade, né? Nós temos aí usinas com maior produtividade, novas usinas, e isso tem aumentado a oferta. E também uma estabilidade de grandes grupos, né, que estão nesse mercado, que tem colocado o preço mais equalizado durante o ano. Então nós não estamos enxergando mais, como antigamente, grandes variações nos preços na entre safra, que aumentava bastante, e uma redução muito drástica, né, também durante a safra. Com isso dá uma estabilidade maior e tem conseguido se manter o equilíbrio aí, né? Até porque o preço da gasolina se manteve também de uma certa forma estável, não só no Brasil, mas no mercado inteiro, né, mundial, e com isso o etanol também conseguiu manter essa paridade aí dos 70%, inclusive ampliando o número de estados no país, que o etanol ficou mais viável do que a gasolina, né? Temos vários estados do nosso país, durante a entre safra, manteve o preço competitivo para o etanol, né? O que é uma boa notícia. Goiás foi praticamente o ano inteiro, né? Goiás foi o ano todo, né? Não tivemos nenhum momento nesse ano onde tivemos a gasolina em vantagem sobre o etanol. Agora, uma outra coisa, carro elétrico. Carro elétrico, qual que é o impacto do carro elétrico no posto de combustível e se esse impacto já começou a ser sentido? O carro elétrico ainda é uma parcela muito pequena da frota nacional, tem crescido bastante, né, de um ano para o outro o número de veículos elétricos, mas em relação à frota ainda é um valor pouco, sem significado ainda, né? E então o impacto ainda não tem sido sentido pelos postos, né, de uma forma muito agressiva. Inclusive nós estamos tendo crescimento do consumo dos combustíveis líquidos, né, gasolina e etanol, o que mostra que o carro elétrico ainda não tem afetado, né, até porque o consumo da frota tem aumentado. A gente está de olho sempre, né, na evolução do mercado, nas alterações, e nesse momento a gente tem acompanhado isso de perto, junto inclusive, né, com a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, Rafael Braga, que tem aí desenvolvido bastante esforço no sentido de ter disponível, né, pontos de recarga de veículos, outras companhias também de petróleo têm também olhado para esse cenário. A gente vê que essa transição ela vai ser mais lenta, principalmente aqui no Brasil, porque nós temos outras matrizes energéticas, né, que também nos suprem e também são limpas, né, como o etanol, por exemplo, né, como a gente falou há pouco. É um produto bastante limpo que praticamente fica no 0 a 0 a questão de emissão, quando você considera toda a cadeia produtiva, né? E então é um produto também que é nosso e a gente tem, eu vejo esse cenário, por exemplo, dos combustíveis, não uma substituição, mas a complementariedade, né, de todos esses produtos, até porque pela nossa diversidade do país, do tamanho que nós somos, eu acredito que vamos ter diversas oportunidades de abastecimento de acordo com o gosto e com a decisão do consumidor, né? Já tem posto em Goiás com aquela bomba de abastecimento para carro elétrico ou não? Sim, nós temos alguns postos com ponto de recarga, mas ainda são muito poucos. Nós temos aí até uma carência já assim, dos consumidores que optaram pelo veículo elétrico, de ter pontos de recarga. Mas isso tem aumentado, né, gradativamente. E em Goiânia, principalmente, a gente já tem alguns postos, né, onde tem também essa oferta desse produto. E eu sempre digo isso para os empresários do segmento, que a gente tem que estar pronto, né, para acompanhar a evolução do mercado. E isso já tem acontecido de forma muito lenta, mas também a demanda ainda é pequena, né, por isso que talvez não tenha acontecido de uma forma mais acelerada. 9 minutos de entrevista, agora vamos finalmente entrar na pauta da entrevista, porque até isso aqui agora foi só curiosidade de jornalista. Presidente Márcio, esse ano o Sindiposto
qual você dirige, ganhou um prêmio muito importante, nacional, que foi o Prêmio Athena. Queria que você explicasse o significado desse prêmio e qual foi, o que isso significa para o Sindiposto. É um significado importante, né, para o sindicato, no sentido de reconhecimento da atuação que o sindicato tem desenvolvido aqui no estado de Goiás. É importante para nós sermos lembrados, né, pela atividade, pelo que a gente tem realizado, mas mais importante do que esse reconhecimento é a efetividade que nós temos alcançado aí junto aos nossos representados. Nós recebemos o prêmio pelo nosso projeto, que é o Sindiposto Itinerante, que tem o objetivo único, exclusivo, de estar mais próximo da base, ou seja, dos nossos representados, os empresários do segmento de postos de combustíveis, uma vez que o Sindiposto é um sindicato estadual e ele representa aí em todos os municípios, né? Todos os municípios do estado. Nós temos o empresário de postos de combustíveis e com isso a gente está chegando mais próximo desse empresário. Que isso é importante para o empresário? É que nós estamos levando mais próximo dele, dando oportunidade para que ele possa ter acesso à informação, né, poder ter acesso aos serviços que o sindicato presta para ele, tanto na área jurídica, na assessoria ambiental, assessoria comercial, enfim, uma série de serviços que são necessários para o bom desenvolvimento da empresa. A gente está ali levando próximo e mostrando ele tendo acesso a tudo isso que a gente oferece. Então, é muito relevante para nós a premiação, o reconhecimento disso e, como eu disse, mais do que isso, mostra a nossa atuação acontecendo como deve acontecer. O interessante porque o Prêmio Athena é um prêmio conferido pela Confederação Nacional do Comércio e como eu já disse, um prêmio nacional. Além do Prêmio Athena, você já citou aí assessoria jurídica, o que mais que você considera assim que foi uma vitória esse ano do Sindiposto aí junto aos seus representados? Eu acredito como grande atuação nossa que levou maior impacto, né, para a vida do empresário é realmente levar informação em primeiro lugar, porque o mercado tem alterado muito rapidamente, muitas novidades, muitas mudanças, e isso é importante que o empresário esteja antenado para que ele possa acompanhar essas mudanças e não se perder no tempo, né, para que ele possa realmente manter o seu negócio pronto para o consumidor e cada vez mais rentável e relevante, não só para os seus resultados financeiros, mas na sociedade que ele está inserido. Então, a gente tem conseguido levar isso, principalmente através do Sindiposto Itinerante, fora de outras iniciativas que a gente tem feito de trazer palestrantes, trazer pessoas do segmento, pessoas até de conhecimento internacional, né, principalmente também nessas novas modalidades que a gente conversou aqui agora, sobre a questão da recarga de veículos, e os empresários têm que estar preparados para esses movimentos do futuro e até do presente que já está acontecendo, né? Então, eu acho que a ponto mais relevante que a gente tem conseguido fazer é manter esse empresário pronto para o futuro. É engraçado que o Sindiposto, completando agora, eu vou fazer uma pergunta sobre os 40 anos, o Sindiposto nasceu, presidente, justamente num período parecido com esse, porque foi quando o álcool, chamado na época atual etanol, estava entrando no Brasil, né? E o Sindiposto sempre foi uma entidade muito atuante. Queria que você falasse um pouco sobre esses 40 anos. Sim, o sindicato ele começou em Goiás através de uma associação, né? Alguns empresários do segmento, num momento onde o segmento era muito mais engessado, né? Ainda é bastante regulamentado, mas na época até os preços eram tabelados. O governo definia qual o valor que você podia vender, definia qual era a margem de lucro do posto, e era um movimento totalmente diferente, né, do que acontece hoje. E ele vem evoluindo ao longo desses 40 anos, acompanhando todas essas transformações que nós temos passado, né? O sindicato fez se tornar cada vez mais relevante na vida do empresário à medida que essas transformações foram acontecendo. Até nós passamos por um período aí muito grande de desregulamentação, principalmente dos preços, né, que o empresário teve que se
adaptar de forma rápida até, porque essa transformação ela aconteceu num período até relativamente curto, né? E ele começou a ter bastante relevância, principalmente nesse período, quando os preços começaram a ser livres, né? É que houve um maior envolvimento com a sociedade, de uma forma geral. E nós fomos aprendendo durante esse tempo também, né? Cometemos algumas falhas, alguns erros, mas até na falha de comunicação, principalmente, né? Que é o que a gente tem tentado melhorar bastante até com a sua ajuda. Mas hoje ele está passando por um cenário de 40 anos e que a gente tem buscado, principalmente, essa parte da comunicação e de se tornar mais útil para a sociedade, além do empresário do segmento, né? Que é o nosso público principal, é o empresário, mas nós também temos um papel aí junto à sociedade, de esclarecer, de levar informação para a sociedade, do que acontece, para desmistificar muita imagem que ficou com relação ao sindicato da área de combustíveis, né? Que nem enxergar totalmente diferente de outros sindicatos, que a gente tem inúmeros sindicatos no país, mas o sindicato do segmento de postos de combustíveis sempre é estigmatizado, né? Como que pratica algumas situações que não são verdade, mas ficou isso na cabeça do consumidor, né? Nós precisamos alterar isso e mudar essa concepção que a gente tem trabalhado para isso. Eu acho que o mito que caiu, e falando em termos puramente de comunicação, a comunicação tem um papel fundamental nisso, as redes sociais têm um papel fundamental nisso, era aquela velha conversa de que os empresários de posto de combustível alinhavam o preço era o mesmo em todo lugar. Hoje, quem tem rede social aí de família, quem tem WhatsApp, todo dia pipoca um posto fazendo um valor diferenciado, né? Todos os dias aparece alguém aí trabalhando, fazendo o que o mercado faz, tentando vender, né? Eu acho que essa fase passou, né, presidente? Eu acredito que ela está passando, né? A gente já evoluiu bastante nesse sentido, até como a gente falou da questão da comunicação, e isso tem ficado mais claro, principalmente durante o final do governo federal anterior, né, do Bolsonaro, onde ele abriu muito esse assunto, né, foi tratado de forma nacional, e isso contribuiu muito e acelerou esse processo de conhecimento do cidadão comum do que acontece no mercado de combustíveis, mostrando que o imposto, mostrando que é a Petrobras, que é a margem de lucro de cada um, né, abriu-se uma caixa preta, né, e com isso facilitou e acelerou esse processo. Mas, quando me perguntam até de cartelização, de alinhamento de preço, eu falo, existe no mercado. Onde? Lá na OPEP. Né? A OPEP é a maior cartel mundial. Junta todo mundo e define o preço mundial. Define um preço mundial para o petróleo e isso vale no mundo inteiro. Então, assim, é uma commodity, como outra qualquer. Então, se a gente pegar o preço da soja, por exemplo, né, que a gente é bastante familiarizado com esse produto, é um preço também de commodity. Como é que ele é? Na bolsa tem lá um valor que termina sendo referência para tudo. Então, os preços tendem a se alinhar, tanto no combustível como na soja, só que a soja não é tão sensível, não é visto por todos a todo momento, né? Então, essa é a diferença da questão do combustível. E realmente os preços são próximos, porque os custos todos são próximos e os fornecedores são poucos. No Brasil nós temos aí a Petrobras, que detém aí 70%, 80% do mercado de combustíveis no país, e um preço só. Né? Como é que você vai ter muita diferença? Então tem-se a alinhar. E o outro fator que é determinante para esse alinhamento e essa proximidade dos valores é o próprio consumidor. O consumidor ele muda de posto por poucos centavos. Fidelidade zero, né? Exato. Então assim, ele tem lá um preço, ele muda por esse preço pequeno, 5, 7 centavos, 10 centavos, ele altera o posto que ele abastece. Então isso também força uma competição mais acirrada e onde um posto não dá espaço para o concorrente, tende a ficar com preço iguais ou próximos, né? Dependendo da região onde está inserido. O presidente Márcio também é presidente do IEB, que é o Instituto Elias Bufaiso, que é um serviço social para o trabalhador do comércio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é o IEB e o serviço que ele presta. O Instituto Elias Bufaiso nasceu de um sonho do presidente Marcelo Baioc, que é o presidente da FEComércio, Goiás, onde viu-se a necessidade, né, de ter
uma instituição que pudesse oferecer benefícios sociais para que os sindicatos pudessem inserir nas suas convenções coletivas de forma a levar benefícios e prestação de serviço tanto para o empresário quanto para os nossos colaboradores. E isso saiu do papel. O presidente nos confiou essa tarefa de pegar o plano que já estava desenhado e colocar ele para funcionar, junto com uma equipe, e a gente se debruçou em cima disso e hoje ele é uma realidade. Hoje nós já estamos atendendo de forma direta mais de 15 mil vidas, que são trabalhadores, e fora as empresas que têm esses colaboradores, e nós temos aí levado realmente assim, feito a diferença na vida de muitas pessoas, no sentido de melhorar a qualidade de vida, de levar assistência e benefícios também na área de lazer, de saúde, e principalmente agora, nós lançamos agora a questão da saúde ocupacional, onde vai ser um benefício não só para o trabalhador, para o nosso colaborador, mas para o empresário, levando esse serviço para um custo muito mais baixo que o mercado, para que ele possa atender aí a legislação e o trabalhador ter um serviço de qualidade. É mais um que a gente colocou recentemente. Enfim, o benefício está aí, o Instituto Elias Bufais está aí para ocupar esse espaço, até para que a gente possa ter uma mão de obra mais disponível e fidelizada às empresas, uma vez que nós temos uma grande carência hoje de mão de obra. Então, para que a gente possa ter essa mão de obra, para o empresário ter cada dia mais esse trabalhador ali ligado à sua empresa, é importante que não seja só salário, que ele tenha outros benefícios que possam agregar para que esse trabalhador possa também se sentir com saúde, com segurança e assistido nas suas necessidades. Bom, presidente, última pergunta, voltando ao sindicato, como que o sindicato vai atuar em 2025 e qual a sua expectativa para a economia em 2025 e para o estado geral do país agora com os novos prefeitos assumindo? Tem vários cenários aí, primeiro, o sindicato, nós vamos continuar atuando sempre no sentido de estar levando a informação necessária e na velocidade correta para o empresário, para que ele possa estar ali atualizado, informado, para tomar as suas decisões. Está levando os serviços, cada vez aumentando mais o leque de serviços, de prestação de serviço para esse empresário, e também criando as oportunidades nas novas tecnologias, nos novos produtos que estamos recebendo, nas transformações do segmento, e está atuando, como a gente vem fazendo há alguns anos, politicamente, estrategicamente, para que nós não sejamos pegos de surpresa com medidas, com novas leis, com novas legislações que possam aí impedir o nosso trabalho ou dificultar o nosso trabalho. Essa é a atuação, acho que principal, junto com a Federação do Comércio, que é essencial para isso. Isso é bom a gente frisar, quer dizer, o Sindiposto, depois que foi convidado pelo presidente Marcelo para estar junto na federação, ele se transformou, foi uma transformação muito grande de melhoria para o empresário do segmento de postos de combustíveis, para que ele possa trabalhar de uma forma mais tranquila, a atuação junto à FEComércio. Então, até deixar agradecimento público, eu sempre falo isso para o presidente, mas acho importante a gente falar que o Sindiposto e o empresário do segmento de postos de combustíveis tem outra vida depois que esteve junto com a FEComércio. Isso eu digo sem nenhuma dúvida. Agora, cenário político, nós temos aqui para Goiânia, principalmente, que passa por um momento de grande dificuldade na gestão municipal. A gente tem uma grande expectativa com o Sandro Mabel, prefeito. A gente acredita, por toda a sua experiência como gestor, como empresário e até como político, também, que já foi deputado aí por várias legislaturas. E você é próximo do Sandro na representação que tem no Fórum Empresarial. Você está lá todo mês, mês a mês, está sempre encontrando com o prefeito eleito de São Mabel. Isso é uma coisa que nos dá essa confiança de que vamos ter aí um período bastante fértil para o nosso município, nesse sentido, porque a gente
ver o trabalho do Sandro, realmente o que ele fala durante a campanha, o que ele falou e o que ele tem mostrado já antes de assumir, né? Ele já está trabalhando pelo município de Goiânia, mesmo antes de ter a caneta na mão, porque vai assumir dia 1º de janeiro, mas já está resolvendo e solucionando alguns problemas, né? Isso é importante e a gente vê que ele tem essa sede, essa vontade de entregar para o cidadão aqui de goianiense um município que seja bom para todos, né? Que a gente tenha realmente uma cidade à altura, né, do cidadão goianiense. E a gente tem muita fé nisso e estamos também envolvidos, vamos ajudá-lo nessa gestão, né, no que for possível, para que Goiânia possa ser realmente a melhor capital do país, né? Esse é o nosso objetivo e é o objetivo do Sandro, com certeza. E a nível federal a gente tem visto aí momentos de grandes dificuldades e de dúvidas, né? Eu não vejo, infelizmente, a gente tem que ser bastante otimista, eu sempre sou bastante otimista, mas eu estou sendo otimista agora que nós vamos conseguir vencer as dificuldades que vão ser impostas ao país, já estão sendo, e eu não vejo um cenário de melhora para o próximo ano, infelizmente. Então, por isso, mais uma vez, nós temos que estar preparados aí para um cenário difícil e superarmos juntos, né? Por isso que sindicato, as entidades de classe são tão importantes, né? Vai, com certeza, a gente estando juntos e enfrentando essas dificuldades, nós vamos conseguir superá-las e manter nossas empresas, nossas atividades vivas, né, e saudáveis, apesar de todas as adversidades que são esperadas para o próximo ano. Conversamos aqui com o Márcio Andrade, presidente do Sindiposto. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Yuri, agradeço ao presidente Marcelo, né, por estar sempre disponibilizando esse meio, né, para que a gente possa estar falando um pouco sobre o trabalho, sobre o que a gente faz. Muito obrigado aí a vocês. Muito obrigado também a você que assistiu e continue conosco, que temos outras entrevistas com o presidente de sindicatos da FEComércio. Muito obrigado.